Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu na sexta-feira, né? Para quem está no mercado, para quem acompanha o mercado sabe que tivemos a maior liquidação da história das criptomoedas num único dia. Mais de 20 bilhões de dólares foram liquidados com essa movimentação de baixa acentuada que a gente viu acontecendo no Bitcoin e nas altcoins. Uma movimentação que, na minha opinião, era uma movimentação esperada para um bear market, um ano de bear market, né? Eu esperava uma queda de 50%, 60%, até 90% em algumas altcoins, porém em um bear market, né? E geralmente o bear market dura ali durante mais ou menos um ano um ano e meio mais ou menos. Porém, a gente viu essa queda acentuada, altcoins perdendo mais de 90% do valor de mercado ali, apenas 40 minutos mais ou menos, né? Eu abri o gráfico, eu acompanho o gráfico o dia todo e eu olhando, cara, eu fiquei assim, praticamente assustado com o que eu vi, porque eu tenho um tempo de mercado, porém tem pessoas muito mais experientes que eu aí, né? Pessoas que têm muito mais experiências, que viveu muito mais coisas dentro do mercado cripto do que eu. Porém, na minha experiência, eu nunca tinha visto, eu nunca tinha presenciado uma movimentação tão forte de queda no mercado. Bitcoin saindo praticamente de 120 mil dólares e caindo ali para 102 mil dólares, em algumas corretoras chegando até 101 mil dólares. Altcoins derretendo 90%, 99%. Então, assim, foi extremamente assustador, né, para quem está no mercado. Porém, é o que a gente vai bater um papo aqui hoje, tá? Eu sempre gosto de falar para o pessoal da comunidade que tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de uma gestão de risco, né? Então, mais de 20 bilhões liquidados de traders alavancados, né, apostando em uma alta do mercado e o mercado andou contra eles, traders que perderam tudo, traders, investidores que foram expulsos do mercado praticamente, porque perderam tudo, pessoas que tiraram a própria vida. Teve notícias, não sei se é verdade, não sei se é fake news, até onde isso é verdade, porém saiu algumas notícias sobre pessoas que até tiraram a própria vida porque perderam tudo nessa movimentação. Então, por isso que é importante a gente ter uma gestão, a gente saber gerenciar o nosso portfólio para que momentos assim venham a acontecer e a gente esteja, de certa forma, protegidos, né? Então, eu particularmente, nas minhas pools que eu tenho só na rede Solana, nesse dia eu fiquei com impermanente loss de mais de 900 dólares, né? De impermanente loss no meu capital, vi meu capital derreter ali quase 1.000 dólares, 1.000 e poucos dólares ali, depois recuperou, né? Então, nesses momentos a gente vê, né? Eu sei que muitas pessoas têm as suas preferências de investimento, né? Pessoas que preferem fazer hold, comprar criptomoedas e guardar, pessoas que preferem surfar um ciclo de alta, um bull market alavancado, 2 ou 3 vezes o capital que ele tem ali. Cada um tem sua estratégia. Então, por isso que eu gosto de utilizar as pools de liquidez, né? Então, eu tenho uma 90, 80%, vamos dizer assim, 80% do meu capital hoje está alocado em Bitcoin em autocustódia, aquele capital que a gente não mexe, e os outros 20% eu trabalho isso no DeFi, onde eu faço um fluxo de caixa, fazendo pools de liquidez, buscando airdrops, procurando alguns airdrops, né? Uma hora ou outra a gente compra alguma altcoin para pôr em uma pool de liquidez um pouco mais arriscada, porém com capital muito menor. Então, nesses momentos de crash, na minha opinião, eu vejo que as piscinas de liquidez me trouxe uma certa proteção, né? Porque, de certa forma, eu farmei bastante taxas, né, nessa queda, vi meu capital derretendo nesse momento, né? Solana caiu muito, então eu tenho duas pools de Solana montado aqui. Obviamente eu tinha caixa, né? Se vocês assistiram um vídeo que eu mostro como montar uma pool de liquidez com stablecoin, vocês viram que eu montei uma pool de liquidez com o stablecoin justamente para esses momentos de queda. Então eu comprei Solana mais barata, eu comprei Bitcoin mais barato, aproveitei para comprar, né, nessa queda, enquanto estava todo mundo desesperado. Eu aproveitei para pegar meu caixa ali e as compras e, obviamente, isso ajudar e me trazer uma performance no meu capital muito melhor, né? Então, hoje, por exemplo, a Solana caiu bastante, já recuperou ali cerca de 20%. Meu impermanente loss agora está pequenininho, praticamente agora eu estou no 0 a 0, porém eu vi um drawdown no meu capital ali muito acentuado. E o que a gente tira de lição dessa experiência de mercado, né? Essa experiência de uma queda acentuada de pessoas que foram liquidadas, né? Que tudo é aprendizado, né? Que sempre a gente ganha, uma hora a gente ganha, uma hora a gente perde, faz parte do jogo. A questão é como que você vai jogar o jogo. Se você joga esse jogo sem saber o que você está fazendo, você vai perder dinheiro, você vai ser liquidado, você vai ser expulso
do mercado. E as pessoas que têm resultado no mercado cripto são aquelas pessoas que conseguem ter resultados no longo prazo. Eu sempre falo, pessoas que vêm para o mercado cripto com ganância, com vontade de fazer 10, 20, 30 vezes o capital, né, sempre pensando nessa multiplicação muito rápida, essas pessoas caem em armadilhas, né? Essas pessoas acabam não sabendo alocar o seu portfólio de forma inteligente para que ela consiga ter um resultado no longo prazo. Quando a gente fala de pool de liquidez principalmente, a gente sabe que tem os impermanent loss, uma hora ou outra você vai acabar, né, tomando um impermanent loss em alguma pool de liquidez, uma hora ou outra você vai precisar fazer uma remontagem de pool, né, aceitar ali temporariamente uma perda, remontar sua pool com foco no longo prazo. A questão é que no longo prazo, se você tem uma estratégia vencedora, você consegue lucrar, você consegue ter resultado, você consegue sair vivo desse mercado e você consegue crescer o seu patrimônio através do mercado cripto e com DeFi. Então, para você que está nesse mercado agora, se você foi liquidado, se você perdeu todo o seu portfólio ou não, enfim, muita gente perdeu muita grana, a minha mensagem para você é não desista, tá? Não desista, continua. Muitas pessoas voltaram para a estaca zero e vai começar tudo de novo. Não desista, continua, estude mais, tenha uma gestão do seu portfólio, aprenda a fazer uma alocação de capital de forma inteligente, se proteger e principalmente eu sempre falo para o pessoal, tenha caixa. Nunca coloque todo o seu capital, nunca aloque todo o seu capital de uma vez. Tenha caixa, realize lucros, né? Então, sempre que você tiver num lucro, você tiver ali com 20, 30, 40%, 50% que for de lucro, cara, realiza lucro, coloca grana no bolso, coloca dinheiro no bolso. Não adianta você estar num lucro ali de 50%, tirar a print do celular e não realizar o seu lucro, você vai perder dinheiro. Então, tenha uma estratégia de realização de lucro, faça caixa e monte o seu portfólio de forma inteligente. É uma queda que desanima muitas pessoas, é uma queda que traz ali consigo alguns aprendizados também, né? Então, na minha visão é essa. Hoje eu não vou compartilhar gráfico com vocês, não dá nem para a gente fazer uma análise de gráfica hoje, né? Porque, sinceramente, não tem muito o que fazer, né? Então, quem tinha caixa, comprou, aproveitou esse momento de pânico para comprar os ativos mais baratos, né? Eu, particularmente, foi o que eu fiz, avisei para o pessoal da comunidade, avisei as pessoas, estou queimando meu caixa neste exato momento para comprar. A gente sempre precisa tirar um aprendizado de toda a experiência que a gente tem nesse mercado, saber que é um mercado volátil, né? É um mercado, assim, muito volátil, e entender que o único porto seguro de tudo isso é o Bitcoin, tá? O único porto seguro, onde você precisa depositar o seu capital e confiar e deixar ali, fazer autocustódia, é Bitcoin. Então, quando você está exposto a Bitcoin, quando a maior parte do seu portfólio está em Bitcoin, você fica protegido de toda manipulação de mercado, de toda queda, porque quem entende os fundamentos, quem entende como o Bitcoin funciona, entende que quedas como essa são oportunidades para você comprar barato, são oportunidades para você acumular satoshis mais baratos, porque daqui a 5, 10 anos, Bitcoin a 100 mil dólares vai ser o sonho de muitas pessoas. Então, escuta o que eu estou falando. Daqui a 5 a 10 anos, Bitcoin a 100 mil dólares será o sonho de muitas pessoas. Talvez a gente vai ver Bitcoin acima de $500 mil, quem sabe a $1 milhão aí, né? É o que eu acredito. Então, entenda como funciona o Bitcoin. Para de querer buscar atalhos e caminhos rápidos, tá? Se você procura caminhos rápidos, alavancagem, e assim, existem várias ferramentas, você pode utilizar isso a seu favor, porém, você precisa entender que toda aplicação... Ok, isso é o que eu encontrei. Cala a boca. Então, toda aplicação que você vai fazer, toda aplicação financeira, ela existe um risco, né? Existe um risco em tudo que você vai fazer. Pegar o seu dinheiro, deixar embaixo do colchão, existe um risco. Pegar o seu dinheiro e colocar na poupança, existe um risco nessa operação. Pegar o seu dinheiro e investir em um CDB, colocar em tesouro direto, comprar ações, fundos imobiliários, existem os riscos, porém você precisa saber quais são os riscos que você está correndo. Fazer trade alavancado pode sim te trazer bons lucros, porém, a que custo? Quais são os riscos que você está correndo? Quanto de capital você está colocando nessa operação? Será que se essa operação andar contra o seu trade, será que realmente você está pronto para isso? Porque sabe qual que é o maior problema das pessoas? É achar que
elas olhar para uma aplicação financeira, uma decisão financeira de alto risco, que tem um alto retorno, elas olham só para o potencial retorno que aquilo pode trazer para elas e não olha também para o potencial risco de perda que ela tem. Então, esse é o maior problema das pessoas. Vir para o mercado cripto, achar que você só vai ganhar, que você vai comprar moedinha da praia, que você vai comprar uma meme coin, moedinha de cachorro, comprar uma altcoin só porque o market cap é pequeno e vai se multiplicar em 10, 20 vezes, sem entender quais são os riscos de se expor àquele ativo. Então, entender quais são os riscos vai fazer você tomar uma decisão muito mais assertiva, né? Então, é por isso que eu gosto de alertar as pessoas da minha comunidade, saiba quais são os riscos, né? Sempre que as pessoas falam, o que você acha disso? O que você acha dessa meme coin? O que você acha dessa altcoin? Cara, estuda os fundamentos, vê se vale a pena para você e, cara, vai com pouco capital. Vai com pouco capital. Por quê? Porque se for contra, você sabe quanto você está disposto a perder esse dinheiro. Então, muitas pessoas perdem o sono, muitas pessoas perdem toda a estrutura, perdem toda a sua sanidade, né? Todo o psicológico ali quando chega a tomar uma perda, né? Então, a gente tem, realmente, a gente sente o baque, querendo ou não, né? Então, é isso, pessoal. Eu, particularmente, acompanhei aqui, né, essa movimentação do mercado na sexta-feira, né? Porém, aproveitei, eu tinha caixa, eu estava preparado para essa movimentação. A maioria das minhas posições em DeFi são em pools de liquidez, então, quando você faz pool de liquidez, você não está alavancado, você não está correndo um risco de ser liquidado, né? No meu caso, eu tive um impermanente loss, né? Uma perda impermanente, porém, o mercado voltou a andar para cima de novo, se recuperou e eu recuperei toda aquela perda que eu tinha. Então, eu não fui liquidado, né? Então, quando você faz pool de liquidez, você não corre esse risco de ser liquidado. Obviamente, quando você faz a pool com tokens mais fundamentados, como Ethereum, Solana e Bitcoin, né? Quando você não se arrisca em pools de liquidez muito arriscadas, muito arrojadas, você não corre o risco de sofrer essa liquidação. Então, na minha opinião, é isso, pessoal. Aprendam com seus erros, entenda que muitas pessoas também perderam dinheiro nessa movimentação, muitas pessoas passaram por experiências ruins nesse mercado, porém, se você tem uma gestão, se você sabe como alocar seu portfólio de forma correta, inteligente, você não vai passar sufoco, você não vai perder noite de sono e, principalmente, as suas perdas, que elas virão. As perdas, uma hora ou outra, elas virão, porém, serão de forma muito mais controladas, né? Você não vai perder todo o seu capital, você não vai perder todo o dinheiro que você colocou ali, né? Então, muitas vezes as pessoas arriscam tudo, vai para o tudo ou nada, né? A cultura do brasileiro é ir para o tudo ou nada. Mas tenha foco no longo prazo, faça realização de lucros, coloque dinheiro no bolso, realize lucro quando você estiver no lucro, principalmente com altcoins. E sempre tenha um caixa, sempre deixe reservado uma quantia em USDC, um USDT, para você aproveitar oportunidades como essa. Então, aqui no canal eu ensinei para vocês como fazer uma pool de liquidez com stablecoin, trazendo uma rentabilidade muito boa, onde você pode pegar seu caixa, ao invés de deixar parado ali em USDC ou USDT, você faz uma pool de stablecoin e rentabiliza o seu próprio caixa, né? Oportunidade, vamos dizer assim. Então é isso, pessoal. O mercado cripto tem inúmeras possibilidades, pool de liquidez, airdrops, várias opções no DeFi, staking, lending, borrow, enfim, muitas outras opções para você estar diversificando suas aplicações, estar diversificando seu portfólio e fazendo dinheiro de forma consistente todos os dias, tá? Então, deixa sua opinião nos comentários, me fala aí se você perdeu grana, se você não perdeu, se você sabe de alguém que perdeu grana nesse mercado com essa movimentação que teve, e me diz aí como que você está, alocando o seu portfólio, quero saber o que você está fazendo nesse momento. Na minha visão, ainda estamos em bull market, ainda estamos em mercado de alta, né? Os indicadores que eu olho ali, os principais indicadores, tanto indicadores gráficos como indicadores on-chain, na minha visão, ainda não deram sinal de queda de mercado, de reversão de mercado. Na minha opinião, ainda continuamos em bull market, continuamos surfando um ciclo de alta. E é isso, pessoal. Sempre tenha a maior parte do seu portfólio em Bitcoin, tá bom? Então era isso. Um vídeo só como um desabafo mesmo, uma reflexão. Quero saber de você aí, se você perdeu dinheiro, se você não perdeu, se você aproveitou para comprar mais barato, se você não comprou, se você estava sem caixa, deixem nos comentários que eu quero saber de vocês, tá? Então é isso, um grande abraço, até a próxima e sejam bem-vindos ao futuro.